Vamos lá. Você não entendeu Mushoku Tensei. Hum, é. O Twitter médio não entendeu Mushoku Tensei. Opa, e aí, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco mais Caralho, sobre todo mundo tá... Não, o desgramado ele foi lá e fez o vídeo umas 2 vezes. Que isso? o Mushoku Tensei. Depois do último vídeo, Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente e apareça nos próximos vídeos. Falou. choveram comentários, cara. E Ah pra ser tá. bem sincero, eu não esperava que ele fosse furar a bolha e chegar tão longe. Foi um vídeo complicado de fazer. Eu tentei ao máximo tratar os temas de forma sensível, Ajuda honesta também e, o Trai. acima de tudo, respeitosa. Tanto com a obra, quanto com quem assiste ela. Mas com esse alcance gigantesco, também vieram muitas interpretações diferentes. Algumas que me fizeram pensar, outras que me levantaram dúvidas muito válidas, e claro, também teve aquela galera que só comentou pra lacrar com base no título, tá ligado? Então nesse vídeo eu quero aproveitar alguns desses comentários pra expandir um pouco mais o que eu queria dizer naquele vídeo, aprofundar alguns pontos que ficaram no ar e responder perguntas É que as pessoas só importantes. veem o anime, Então né? se ajeita É aí, claro porque que hoje só o vê o papo é anime. direto com vocês. Vamos começar pelo Barosuzinho com maionese. Ele comentou o seguinte: já li a light novel e não é tudo isso. É mediana. Não tem como comparar com obras como ReZero, Reverent Insanity, Lord of the Mysteries. Assim, né? Como se todas essas obras fossem inspiradas em Mushoku Tensei. Tanto que o autor de Mushoku Tensei e ReZero são colegas, ou amigos, sei lá. O ponto de vista do leitor onisciente ou algo do tipo, a complexidade, os temas, o desenvolvimento e etc. dessas light novels são muito mais bem escritos. Assim, tá tudo bem achar isso. Gosto é gosto, não é? E cada uma dessas obras tem méritos próprios. Mas o ponto é, em momento nenhum do meu vídeo eu tô dizendo que Mushoku Tensei é a melhor obra já feita. O vídeo não é uma comparação, muito menos um ranking. O que eu tô fazendo ali é compartilhar a minha visão, uma Falando nisso, ele interpretação subiu mais alto no ranking. sensível, Na tier list. emocional de alguém que mergulhou nos temas que a obra levanta, principalmente quando se trata da reconstrução de um protagonista quebrado. Se você assistiu o vídeo inteiro, deve ter percebido que eu não tô falando de complexidade de lore ou sofisticação de narrativa, eu tô falando de dor, de arrependimento e de crescimento. Então, cara, se Mushoku não bateu pra você, tá tudo certo. Mas o vídeo não tá tentando provar que ela é melhor do que qualquer outra, tá ligado? Só tá tentando mostrar que sim, existe muito mais ali do que só fanservice ou polêmica. E já aproveitando o comentário dele, sim, vai ter vídeo de ReZero aqui no canal. É uma obra que mexe tanto comigo quanto o Mushoku, então eu tô dando uma revisitada na obra com calma, antes de poder falar com propriedade. Será que vai Vamos pro lançar próximo. uma O animação Mark boa ano que Daniel vem? comentou Se for com a assim: mesma estátua? sinceramente, não gosto de quase nada em Mushoku Tensei, tirando algumas coisas. Odeio quase tudo que envolve esse anime, não importa. E Nossa, esse pegou vídeo não comentário muda a minha aleatório? Que isso? opinião. Odeio Mushoku e sempre odiarei. E um joinha no final. Como eu já Que disse isso? no vídeo, não tem problema nenhum odiar a obra. Ela não é pra todo mundo e tá tudo certo com isso. Você não entendeu a obra. Mas cara, a intenção aqui nunca foi convencer ninguém a gostar. Foi só tentar mostrar que, mesmo por trás de algo desconfortável, pode sim existir uma história com muito mais camadas do que parece à primeira vista. E se eu não conseguir mudar a tua opinião, tá de boa com isso, cara. O objetivo não era esse. Agora, o Danger Rage falou o seguinte: bom Meu vídeo, Deus. gostei muito. Obrigado, mano. Esse negócio de sexualização e conteúdo lolicão já existe no Japão faz décadas. Eu, pessoalmente, não ligo, porque entendo que isso faz parte da cultura deles A cultura é zoada, vai fazer o quê? e da forma como a ficção é construída por lá. E é Outra ficção. coisa, a ideia de que artistas não devem satisfações morais ao público parte da noção de que a arte é uma expressão individual, não um Negativo. O cara só tem que se posicionar quando ele quiser. Ele não é obrigado. Mas se ele se posicionar de um jeito. Não, melhor, tipo, se questionam a obra dele, certos elementos da obra dele, ele vai lá e responde. Aí depois tentam desmentir ele, mas que porra é essa? Foi você que escreveu esse caralho? Ah não, ele claramente foi você que escreveu essa porra. Não foi, irmão. Então cala a boca. Ou tipo, se o autor falou, tá falado, irmão. Não, mas isso não faz sentido nenhum, que não sei o que. Isso é um retcon. Se for um retcon, mano, aí a gente zoa ele. Pronto, acabou. Acabou, caralho, acabou. E, tipo, sei lá, um autor, ele deve dar satisfação sobre
sobre as coisas do público, que o público questiona. Olha aqui o comentário. Outra coisa, a ideia de que artista não deve satisfação morais ao público, tipo, não deve. Se o cara for lá e botou certos elementos na obra que são controversos ou polêmicos, você só vai apontar isso. Você não, tipo, não pode acusar o cara do nada por um bagulho que ele falou. Enquanto ele não fizer nada, o que ele tá fazendo não é errado. É controverso. Contrato social. O artista não é automaticamente um modelo de conduta só porque é famoso ou influencia outras pessoas. Pois é. No entanto, muitos confundem consumo com posse. Acham que, por comprarem a obra, passam a ter algum tipo de direito sobre a vida pessoal. E que porra é essa? Tá parecendo coisa de empresa multibilionária. Se eu compro um jogo, ele é meu sim, caralho. Ele é meu sim. Se eu compro o jogo, eu tenho que jogar ele quanto que eu quiser, durante o tempo que eu quiser. E quantas vezes eu quiser nessa merda. Porra. Ou posicionamentos do artista. Isso cria uma expectativa irreal de moralidade pública. Claro, isso não existe. A moralidade é intangível. O que é moral, o que é belo, o que é belo, o que é certo, o que é errado. Entre artistas de consequências sociais por seus atos, mas é diferente de exigir que eles se moldem à moral de cada consumidor. A arte pode, e muitas vezes deve, incomodar, provocar, desafiar. Isso não faz do artista um devedor moral, de quem assiste ou ouve. Cara, esse daí foi bem preciso. Muita gente confunde crítica com censura. E mais ainda, confunde É censura desconforto... quando você não quer deixar o outro falar previamente. É censura. Um erro. Mas o ponto é exatamente esse. A arte não existe só pra agradar. Às vezes ela provoca. Às vezes ela vai te colocar cara a cara com algo que você não queria. Enigma de Hitler. Salvador Dali. Hein? 1939. É uma orelha. É um orelhão? É um orelhão esse negócio aqui? Um guarda-chuva transparente. Sentir. E sim, isso vale inclusive para obras como Mushoku Tensei. Tu não precisa gostar de tudo que tá ali, tá ligado? Muito menos concordar. Mas negar que existe intenção, uma estrutura e reflexão por trás, só porque o conteúdo te incomoda, é desperdiçar a oportunidade de entender o que a obra tá realmente tentando dizer pra você. Vamos pro próximo. O Blender Up 919 comentou algumas coisas bem pesadas, eu diria. Então vamos por partes. Eu entendi errado o anime? Ou ser imoral se tornou o novo normal? KKKK. Casar com 3 personagens é normal? No muçulmano, na cultura islâmica, sim. E até certos países aí, eles aceitam isso, que não são muçulmanos, mas são países questionáveis. Japas tem muito desejo de ter um harém, só pode. Fora sim, outro self-insert, cara. Bem-vindo. Anime, onde o personagem tem 12 anos e está prometida em casamento com um cara de 19 anos. Teen Ninja. Teen, 10 anos. Sabe o que eu acho engraçado? Tipo, como que um cara de um maluco de 18 anos pode namorar uma de 17, mas um de 19 é estranho namorar uma de 17? São 2 anos de diferença, porra. Calma aí. Enredo forçado, onde tenta justificar o completo absurdo. Beleza, vamos lá. Primeiro, se você entendeu errado o anime, aí eu já não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vale a pena rever com calma, sem jogar tudo de primeira. Segundo, ser imoral não é um novo normal. Nem toda obra que mostra algo desconfortável... O que é imoral? Imoral o que é errado? Ah, mas o que é... Cara, você sabe o que é errado. E sabe que muitas vezes dizem... Ah, se é errado é mais prazeroso ainda. Pois é. Tá automaticamente defendendo aquilo. Mostrar não é o mesmo que concordar. Cara, só você olhar o Eren, que matou mais de metade da população mundial. Ele tecnicamente é um egoísta do caralho. Mas tipo, se ele tinha o poder pra fazer isso, por que não? Por que não?
Sobre o casamento com 3 personagens. Cara, você tá certo. Isso não é normal pra gente, no nosso mundo, na nossa cultura. Pra mim, pessoalmente, poligamia não bate com os meus Também princípios. não. Mas dentro da lógica do mundo de Mushoku Tensei, isso é algo comum. A sociedade deles tem outra estrutura e outras regras. E não é só Mushoku, beleza? Obras como Tenchi Muyo, Arifureta e até Traped em Adetenshin também tem esse tipo de construção, tá ligado? O harém faz O parte Tome Game, irmão. O Tome Game. de um subgênero que já existe há décadas no Japão. Isso é parte da fantasia deles. Sobre o outro anime que Self-cert. você citou, da mina de 12 anos prometida com um cara de 19. Velho, eu não sei qual é, então não posso comentar com certeza. Mas o ponto mais importante aqui é o seguinte. Isso, infelizmente, não é uma exclusividade da ficção. Isso Não. acontece na vida real. Eu moro em Portugal e já vi de perto. Quando eu tava no meu 5º ano escolar, eu tinha uma colega de classe cigana, que ela já tava prometida pra casar com um cara que ela nem sequer conhecia. Ela só sabia que ele era mais velho que ela. E também conheço outros casos parecidos com esse. Esse é o tipo de coisa que acontece em algumas culturas, mesmo hoje. Então, se a gente quer criticar, a crítica tem que ser mais ampla. Tem que olhar tanto pra ficção quanto pra realidade e entender o que tá sendo retratado ali. Por fim, sobre o enredo de Mushoku ser forçado. Cara, eu sinceramente Forçado. As cenas são forçadas. Mas por causa que é uma obra de ficção, eles têm que dar um exagero, senão não tem, tipo, tensão, não acho. A emoção. história pode ter elementos polêmicos, mas ela é consistente dentro do mundo que ela constrói. O protagonista tem evolução, os conflitos têm peso e as decisões que os personagens tomam fazem sentido com base na lógica do universo que a obra propõe. Seguindo com o próximo comentário. O João Tem que Relaxado ser falou assim: consistente. Olha, eu tenho uma coisa muito interessante pra falar sobre o que você disse, mas vou comprar pão agora. Porque eu tô gravando aqui e ele não voltou. Agora, o próximo comentário é de uma mina que respondeu um comentário que eu fiz pra outro cara que comentou no vídeo. Ela disse assim, ó, se liga. Lado feio. Você fala como se Pedro em protagonista fosse algo perdoável e razoável. Cara, você tá vendo você tá vendo um bagulho errado e você tá apontando um bagulho errado e você ainda quer continuar com esse bagulho. Você quer continuar reclamando desse bagulho? Você já fez esse papel, caralho. Agora você vai lá e explica o porquê disso. Sim, o Rudeus evoluiu em questões de autoestima e autoconfiança, mas ele nunca mudou em questão de ver mulheres como objetos e ser pedo. O anime não é profundo, ou seja lá o que você força na Eu sua acho que eu nunca mente disse que foi para profundo. fazer isso ser aceitável só porque ele retrata pedo. Ele só é nojento. E o pior, nunca tentou mudar isso. Quer uma retratação Negativo. Ele melhora como ser humano. Se você quer dizer que ele é melhor como pessoa, aí já é outros 500. realmente boa de assuntos pesados e não apenas fetichismo, vê Apotecária. O anime lida de maneira certa com um assunto assim, Que esse em vez de que fazer colocar um piada bagulho e fingir em cima do outro. Que negócio é esse? que tá tudo bem. Beleza, vamos lá então. Velho, tu fala como se apontar que um personagem tem atitudes condenáveis automaticamente invalida qualquer proposta narrativa ao redor dele. Isso é reducionismo puro. Você diz que Pedro em protagonista não é perdoável e razoável. Mano, ninguém aqui disse que é. O que você não entendeu ou não quis entender é que o foco não tá em perdoar, e sim em mostrar como alguém começa podre, cheio de vícios e visões deturpadas, e ainda assim é capaz de mudar, de forma lenta, difícil e cheio de recaídas. Isso te incomoda? Beleza, ok? Mas fingir que a obra não tá propondo essa reflexão é só uma vontade de você. O anime não é profundo, você que força isso na sua mente. Ok, é curioso como a sua crítica soa mais emocional do que analítica. A obra tem camadas. Mesmo que você tenha decidido ignorar elas, o crescimento Camadas! emocional, o enfrentamento de traumas, a relação com culpa e arrependimento, os ciclos de abandono, tudo isso tá lá. E isso se você tiver paciência pra enxergar além do seu próprio ranço. Ele nunca mudou em relação a ver mulheres como objetos. Ok, você viu o anime até onde exatamente? Porque dizer que ele nunca mudou só mostra que você Forçado. ou não viu tudo, ou viu com um filtro de raiva. A relação dele com as mulheres muda conforme ele amadurece. Isso não apaga o que ele foi, mas mostra que o olhar dele sobre o outro e sobre si mesmo vai evoluir. Não apaga o que você fez, mas o que importa não é o que você faz. Não o que você pensa, o que você falou, o que. É o que você demonstra que importa. Se você muda efetivamente, você mudou. Evoluindo com o tempo.
Ele só é nojento. Aqui, tu já desistiu do argumento, caiu no grito, velho, literalmente. Reduziu uma narrativa complexa a um Não, mas xingamento esse de 3 maluco palavras. só tá Isso não defendendo esse bagulho sem mostrar quase é nada, mano. Que crítica, isso? é birra. Apotecário é líder melhor com assuntos pesados. Mano, É outra você tá obra. realmente comparando Mushoku Tensei com Diários de uma Apotecária? Uma história centrada numa mulher em um sistema opressivo, com foco em mistério político e envenenamentos, com uma obra que trata de redenção, falha moral e reconstrução pessoal? São propostas completamente diferentes. Uma não invalida a outra. A sua comparação só mostra que você quer fazer parecer que o problema é o tema, velho. Quando na verdade é o desconforto que Mushoku te causa, por forçar você a olhar pro lado feio da mudança. E por fim, você escreveu tudo isso indignada porque um anime ousou colocar no protagonismo alguém que no começo é exatamente o tipo de pessoa que você odeia. E sabe por que isso te incomoda tanto? Porque a obra não te dá a punição que você queria. Ela não te dá aquele momento fácil em que o protagonista se ferra publicamente e você se sente moralmente vingada. Ela te dá um espelho. E aí, ao invés de debater com maturidade, você chama de nojento e fetiche e sai correndo. Boa. Mas tá tudo bem, nem todo mundo tá pronto para ver esse tipo de história, com o mínimo de nuance. Só não tenta se colocar num lugar de superioridade moral enquanto distorce tudo o que a obra e o meu vídeo estão propondo. É complicado ter que responder comentário assim, mas é legal, é legal, é legal. O De Fato 575 disse o seguinte: discordo. Rudeus nunca sofre as consequências de seus atos e a obra tenta relevar os temas sensíveis de seus atos sem cuidado nenhum, apelando pra comédia. Rudeus não tem senso comum, não demonstra ter ética. Exatamente por ele ser ser um quebrado idiota degenerado e que ele não tem senso comum, cacete. Valores corrompidos, se aproveita de um sistema arcaico, sendo que ele veio de um mundo com ideias modernas. Você disse que ele não tem senso comum, porra. Às vezes julga os outros, mas comete os mesmos erros e de forma pior. E ainda por cima, apoia coisas sugestivas como escravidão. Engraçado, o autor apoia também. E olha só. Não sabia que o Alan Moore matava pedófilo. Ia subir muito no meu conceito se ele fizesse isso. Mas, tipo, se o personagem de uma obra faz um bagulho, então o autor também faz, que porra é essa? Pra quem não entendeu, eu tô fazendo referência ao Rorschach de The Watchmen. Até quando o Rudeus erra, ele acerta. Por causa do erro dele em trair o juramento com a Sylphie, ele ganha 2 esposas. Engraçado, não é? Pra mim, essa é a maior Verdade, prova de todas verdade. que os atos do Rudeus não têm consequências, quando se trata da parte esquisita da sua personalidade. Ele nem Não, mesmo isso aqui é uma crítica legítima, na verdade. pensa sobre os sentimentos da Sylphie, por ela aceitar aquilo. Ele vê que tá tudo bem e continua como se nada tivesse acontecido. Verdade. ReZero trabalha com o mesmo conceito de um fracassado tentando ser melhor, de forma muito superior, e você vê que a discrepância entre as duas obras sobre Esse é as um que dá pra, tipo, comparar melhor. Esse é realmente um que dá consequências pra de ter comparar personalidade tóxica é muito, muito gritante. Veja o arco 3 de ReZero, e você vai ver o que é sofrer consequências pelos seus atos de verdade. Esse tipo de comentário aparece muito, e eu entendo o sentimento por trás dele, de verdade. Muita gente assiste Mushoku esperando que o Rudeus seja punido de forma direta e imediata, por cada erro que ele comete. E como isso não acontece de forma tradicional, alguns dizem que ele não sofre as Não, no consequências. Shujiro também não tem Mas direito. isso não é verdade. O Rudeus sofre as consequências o tempo todo, só que essas consequências não vêm como punições didáticas ou cenas de humilhação pública. Elas vêm de forma emocional, relacional e profunda. É uma narrativa sobre construção e ruína interna, não sobre justiça punitiva. Bora ver alguns exemplos. Ele entra numa depressão profunda quando a Ares deixa ele. Não porque ele foi punido, mas porque a perda, mesmo que não fosse culpa dele, acerta bem no trauma que ele carrega de abandono Meu e Deus. fracasso. Ele carrega o arrependimento de ter passado tanto tempo em conflito com o pai, só se acertando com o Paul nos momentos finais dele. Ele sente culpa por não ter feito mais pela própria família durante o teleporte. E isso pesa nele cada vez que vê o que os outros passaram, especialmente o Paul. Você pode não gostar das soluções que a obra dá, e tudo bem, mas dizer que não há consequências é simplesmente ignorar o próprio enredo. E por fim, dizer que o autor apoia a escravidão remete justamente a outro comentário do Denji antes. A gente precisa lembrar que o mundo de Mushoku Tensei não segue as leis ou valores do Ó, o nosso cara de turbante lá, mano. mundo real.
O comércio de escravos existe em algumas regiões, como existe também em tantas obras de fantasia, mas isso não significa que a obra defenda ou normalize a escravidão. Agora sobre a comparação com a ReZero. Cara, são propostas diferentes. ReZero coloca o Subaru pra morrer de forma repetida e explícita, sofrendo de dores físicas extremas e Como colapsos que uma pessoa dessa vai ser normal o boa da cabeça? mentais intensos. Mushoku não faz isso. Ele opta por uma abordagem mais interna, emocional e silenciosa. Isso não é falta de consequência, é outro tipo de consequência. Agora com o penúltimo comentário que eu já não tô aguentando mais. O BG Vents 1936 disse o seguinte: Parceiro, de ideias boas o inferno tá cheio. Um personagem sediador que já quase abusou de alguém é bizarro. O problema é que Tá de brincadeira, quase abusou de alguém. Ele já abusou, quase abusou de umas 3 pessoas no anime. Tá no anime isso aí. Isso aí já tá outro nível já, querendo defender a porra da obra. E olha que eu gosto de Mushoku Tensei, hein? o personagem não é ridicularizado. Ele é ridículo por esses traços, tá ligado? Perceba em qualquer obra decente que o personagem do abusador barra assediador sempre é posto em um pedestal de merda. A narrativa deixa implícito que esse personagem é odioso e desprezível. No momento que você coloca o centro da história na perspectiva de um desses personagens, mas de forma que ele é o centro moral da história, não Centro existe moral? justificativa para esse tipo de protagonista. Nem é o tipo de história que nós podemos aprender algo. Se você é um assediador, então você devia estar preso. E não vendo anime. Existem milhares de formas diferentes de criar uma boa redenção. Nenhuma delas é sobre nos colocar na perspectiva de um assediador. Queria ver se vocês fossem alguma mina que já sofreu isso vendo uma redenção. Uma segunda chance pra um cara nojento. Ai, irmão, tu tá falando como se tivesse defendido assédio. Quando na real, o que eu fiz foi exatamente o contrário. Mostrar. Explicar como o Mushoku lida com a reconstrução de um personagem que começa cheio de falhas e que aos poucos tenta melhorar. Dizer que não existe justificativa para mostrar um protagonista assim é basicamente falar que histórias de redenção não podem existir. E aí eu te pergunto, então é melhor só cancelar o personagem? Tipo, existem crimes maiores que os outros? Lógico que existe. Porra. Senão todo mundo pegar a minha pena e já era. Fingir que gente assim não existe, ou é melhor mostrar o processo de queda e amadurecimento? Porque vamos ser sinceros, você não quer redenção, você quer punição. E se a obra não entrega esse linchamento público com um cartaz de olha como ele é lixo, então pra você ela já não presta. Mas Mushoku nunca pediu que você achasse o Rudeus um personagem imoral. O que ela faz é mostrar como um cara quebrado, falho e nojento lá no fundo pode mudar. E essa mudança não é mágica, é lenta, dolorosa e cheia de recaídas. E eu sei lá quantas vezes já falei isso. Mas agora, a parte mais absurda do seu comentário é a seguinte: se você é um assediador, devia estar preso e não vendo anime. E aí eu te pergunto, em que momento alguém aqui falou que se identifica com o Rudeus no pior dele? Em que momento a gente justificou o erro? Você tá criando um espantalho e batendo nele como se ele fosse um argumento. Ok, não foi o melhor exemplo, mas foda-se. Ninguém tá defendendo os erros. O que eu tô fazendo é justamente mostrar que esses erros existem e que são enfrentados de forma emocional, com culpa, trauma e tentativa de reconstrução. Mushoku Tensei não é um anime sobre como ser um cara legal. É sobre um cara podre tentando não ser podre pra sempre. E isso, por mais desconfortável que seja, tem muito mais valor do que muita história moralista rasa que só mostra gente perfeita. Porque a real é o seguinte. E vamos lembrar que tipo, não tem só esse problema no protagonista. Vai em outros personagens também. Não tem só o protagonista que é doentaço, não. As pessoas erram, e se não existirem histórias que falam sobre o que vem depois do erro, ninguém vai aprender porra nenhuma. Agora, velho, o último comentário. Esse é um comentário que eu não consegui ignorar. Quem comentou aqui foi o Paulo Henrique Lima Pinto, 9553. Ele mandou o seguinte: eu me identifico um pouco com o Rudeus, mas eu não sinto que eu consigo me imaginar mudando. Eu não acho que consigo romper com o passado. Eu não consigo sair do quarto. Não consigo ter motivação pra nada. Se eu pudesse morrer nesse mundo e ir pra um próximo que nem os Zekais que assistimos, eu aceitaria. Porque eu não consigo me imaginar conseguindo mudar a pessoa nojenta que sou nesse mundo. Não precisa da parte de ir pro Isekai. Eu acho que morrer já é o suficiente pra um inútil como eu. E antes de qualquer coisa, obrigado por ter escrito isso aqui, de verdade, sério. Eu sei que não é fácil colocar esse tipo de sentimento pra fora, ainda mais em espaço público como os comentários do YouTube. Então só de ter feito isso, tu já demonstrou uma coragem que talvez nem perceba que tenha. E sobre tudo que você disse, cara, eu não te conheço pessoalmente, mas eu preciso te dizer com todas as letras. Você não é inútil.
Tu tá passando por um Sou momento merda. escuro, Mas mas o você não é fato de vítima. você se identificar com o Rudeus já mostra que tu tem consciência das suas falhas, que você olha pra si mesmo com sinceridade, e que no fundo ainda existe aí dentro uma vontade de mudar, mesmo que pareça impossível agora. E olha, talvez você nem consiga mudar tudo de uma vez, quase ninguém consegue, mas dá pra mudar um pouco de cada vez, um passo de cada vez. E cada passo que você dá, mesmo que pequeno, é um sinal de que você tá lutando. Eu fiz esse vídeo de Mushoku Tensei justamente porque eu acredito que existem pessoas reais, vivas, de verdade, como você, que se enxergam nessa história. Pessoas que carregam culpa, vergonha, medo, mas que assim como o Rudeus, ainda podem escrever uma segunda chance. Tu não precisa de ir pra outro mundo, tu não precisa de morrer pra começar de novo. Você só precisa de tempo. E se ninguém te disse isso hoje, eu tô Não te tem dizendo tempo, irmão. agora, Vai lá e você faça o seu merece esse tempo. tempo. Você merece esse recomeço. Se cuida, mano. E se Sem tempo, precisar, irmão. busca ajuda. Não carrega isso tudo sozinho. Tamo junto. Bom, galera, deu pra ter uma noção de como estão os comentários. Eu não respondi tudo porque, literalmente, é muito comentário. Uma parte é de quem não gostou e nem viu o vídeo inteiro, outra é de quem viu, discordou em alguns pontos, mas comentou com respeito, e também tem uma galera que curtiu o vídeo, se conectou e compartilhou a visão delas. Sério, muito obrigado mesmo. Eu não consegui responder todos, mas li a maioria. Não. É isso aí. Cara, sua análise sobre esse anime está muito superficial. Superficial, mano. Sim, eu vou deixar no ar mesmo, foda-se.